Fantasmas e espíritos podem sim ou não ser a mesma coisa? E como eles atuam no nosso plano físico? Vem comigo que eu vou te dizer tudo o que você precisa saber sobre um e outro. Roda a vinheta. Boa tarde, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael, para quem não me conhece, e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal, ao canal de vocês, família Occult World, essa grande e mega escola de magia, ocultismo, sabedoria e conhecimento. Galera, hoje a gente vai falar sobre um tema, sobre um assunto muito legal mesmo, que atrai, que nos prende a nossa atenção desde o início ao fim. Quem nunca, galera, ouviu falar sobre fantasmas? Não é verdade? Quem nunca ouviu falar sobre espíritos, almas penadas, poltergeists, né? Pois é, galera, o tema fantasma é um tema que é muito conhecido por diversas pessoas, além de que ele é muito discutido e é muito visto de diferentes maneiras também por diversas religiões, diversas vertentes mágicas. E história de fantasma é uma coisa que a gente sempre gostou de escutar também. Elas nos prendem desde o início ao fim, principalmente quando a gente realmente passa por uma experiência desse tipo, além de só escutar uma história de outra pessoa, né? Fantasmas são seres que nos causam medo, mas ao mesmo tempo nos causam paixão, porque a gente sempre gosta de escutar e de conhecer sobre cada um deles mais e mais. Isso me faz lembrar também, galera, de uma pergunta que até hoje não se teve uma resposta. O que existe na vida após a morte? Como é que é uma pessoa morrer e passar por outro lado? Ou seja, sair do plano físico e ir para o plano espiritual. O que tem do outro lado? Isso são perguntas que até hoje a maioria das pessoas não consegue dar uma resposta 100% oficial. Mas o vídeo hoje é para relatar para vocês a diferença de fantasmas e espíritos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual a real diferença de um para o outro? Será que existe realmente uma diferença? Galera, eu posso com certeza e afirmar para vocês que existe. Fantasma é uma coisa e espírito é outra coisa. Tá bom? Muitas pessoas, na maioria das pessoas, né? Todos eles acham que fantasma e espírito são tudo igual. Apareceu uma pessoa, morreu, se tornou um fantasma, um espírito, tá vagando por ali, tá vagando por aqui. Pode até ser, mas nem todo fantasma é um espírito e nem todo espírito é um fantasma. Para a maioria das pessoas pode ser tudo a mesma coisa, mas um é uma coisa e o outro é outra coisa totalmente diferente. Mas antes de eu entrar na explicação direta, eu quero pedir a ajuda de vocês mais uma vez, o nosso ritual de praxe. Se inscreva no canal, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, deixe o like, ative o sino das notificações. Fazendo essas 4 coisinhas, galera, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e toda vez que eu publicar algo novo aqui no canal, ele vai recomendar para vocês. Perfeito, galera? Feito isso, vamos ao vídeo, vamos às nossas explicações. Galera, vamos começar pelos fantasmas.
Fantasmas, galera, é o seguinte, quando uma pessoa morre, ela desencarna, correto? Ela passa do plano físico para o plano espiritual. Mas aí é que está o porém. Na grande maioria das vezes, os fantasmas, as pessoas que vêm a falecer, independente da morte que seja, mas isso também vai influenciar bastante o tipo de morte que aquela pessoa teve, vai e não vai. Prestem bem atenção nesse detalhe. Quando a pessoa morre, o fantasma ele fica preso no plano terreno, ao invés de fazer passagem para o mundo espiritual. Ou seja, ao invés de ver aquela luz e seguir em frente a ela, perfeito? Eles ficam presos no plano espiritual. E quando um fantasma se cria, né, ele não tem uma consciência total do que está acontecendo, o que aconteceu, como foi e por aí vai. Ele é como se fosse um zumbi. Ele fica assim, ó, sem direção. Ele sabe que está preso no plano espiritual, mas na cabeça dele, ele acredita que ainda está vivo. Ele acredita que ainda está preso no plano físico, vivendo ainda realmente com as pessoas que ama. Correto? Então o fantasma ele não tem uma consciência. Ele sabe o que aconteceu, ele tem uma pequena consciência apenas, né, das últimas coisas que aconteceram com ele, porém não por completa, né? Fora isso, ele não tem consciência mais de nada, ele fica preso no plano terreno. E por que ele fica preso no plano terreno, galera? Por diversos motivos. Aí entra a questão que eu falei para vocês de como foi a morte dessa pessoa, ou até mesmo como foi a vida dessa pessoa. Isso vai influenciar de diversas maneiras, isso pode seguir vários caminhos. Por exemplo, um fantasma pode ficar preso no plano terreno, né, por diversos motivos. Uma dívida com alguma pessoa, alguém que ele amou muito e ele não quer se desprender daquela pessoa, ele pode ter contas a pagar de vingança, né? Ele pode ter uma rixa com alguém no plano terreno e quando ele morreu, ele acha que ainda está vivo e quer continuar se vingando daquela pessoa. Então pode ter diversas coisas. Ele pode ter em vida uma pessoa que ele gostava bastante e estava doente. E aí, por ele ter morrido, ele não quer se desprender daquela pessoa ou deixar aquela pessoa sozinha ou sozinho. E quer continuar ali, com aquela pessoa, tentando cuidar dele ou dela da maneira dele, né? Mesmo ele não sabendo que ele morreu, que ele passou por outro plano. Então aí, o que acontece, galera? Por causa dessas determinadas situações, né? Ele fica preso no plano. E ele precisa de uma ajuda, de um acompanhamento de pessoas que conseguem enxergar espíritos, que conseguem se comunicar com eles, né? Para poder orientá-los da melhor maneira possível, para poderem seguir a sua passagem em direção à luz, correto? E o que acontece com esse fantasma quando ele fica muito tempo preso no plano terreno? Ou não só preso no plano terreno, mas fica assombrando aquela pessoa que ele um dia gostou e não quer se desprender dela, ou atormentando a vida daquela pessoa que teve uma rixa com ele ou com ela em vida. O que acontece com esse fantasma? Com a medida do tempo, esse fantasma pode se tornar uma pessoa vingativa, pode se tornar um espírito, um fantasma vingador, um fantasma obsessor, né? Ou até mesmo não porque ele queira, mas ele acaba fazendo mal para aquelas pessoas que estão em vida, que conheceram ele um dia. E isso também faz mal ao espírito também, o fantasma em si, correto? Porque ele não consegue ter paz, ele não consegue ter sossego para ele mesmo, para poder seguir em frente. Ele vê que aquelas pessoas estão bem, eles querem ver o bem daquela pessoa, então ele pode seguir em paz, correto? Ele não consegue ter essa paz, esse sossego para poder seguir. Outros fatores também, galera, que influenciam de um fantasma ficar preso no plano terreno é, por exemplo, uma pessoa teve uma casa, correto? Ou um imóvel, e essa pessoa veio a falecer. Muitos desses espíritos, desses fantasmas, né,
eles não querem se desprender dos lugares onde eles viveram a vida toda. Então eles ficam presos ali, assombrando, atormentando, não porque eles querem, correto? Mas porque eles se acham ainda donos daquele local e se acham no direito de ainda continuarem, mesmo tendo morrido. E muitas das vezes eles não sabem que morreram, correto? Então, por causa dessas pendências que esses fantasmas têm em terra, a maioria deles fica preso e por isso que eles não conseguem ter uma consciência e não conseguem seguir em frente para a luz. Por isso que precisa, mais uma vez repetindo, de pessoas especiais que orientem eles, que vejam, que se comuniquem com eles para poder dar todo o apoio, dar toda a orientação e orientá-los direto para a luz, correto? Ou até mesmo fazer uma ponte entre o espírito, o fantasma, né, e aquelas pessoas vivas, por exemplo, um familiar, entendeu? Tipo assim, uma criança morreu e aquela família fica desolada. Aí vem uma terceira pessoa, que essa terceira pessoa seria uma pessoa que tem o dom de ver espíritos ou se comunicar com os espíritos, e aí ela é a ponte entre esse espírito da criança que morreu com a família. E ela vai falar, olha família, fulano de tal morreu, ele tá aqui conosco, ele quer pedir perdão para vocês, ele quer ver vocês bem, só que para isso vocês também precisam perdoar ele, deixar ele em paz, porque muitas das vezes, galera, a família, quando em vida, ela não consegue se desprender ou aceitar que aquela pessoa morreu. Então, por causa disso, de toda hora chorar, toda hora chamar pelaquela pessoa que veio a falecer, isso pode prender também o espírito na terra. E isso aí é muito ruim, porque causa um sofrimento tanto para a família quanto pro espírito. E aí ambos não conseguem ficar em paz, ambos não conseguem seguir e continuar a sua vida. Perfeito, galera? Então, esse seria uma definição completa de um fantasma, correto? Lembrando que um fantasma, ele se cria de um jeito e ele pode, se ele se manter no plano terreno, ele pode vir a se transformar em outra coisa. Existem outras questões também, né, galera, que você tem que queimar os restos mortais daquele fantasma para ele poder ser despachado, ou algo que ele em vida tinha muito apego, como no caso, não uma casa que eu digo, mas tipo, por exemplo, um item de valor, uma joia, um anel, sei lá, alguma coisa que ele tinha muito apreço, muito de apego em vida, teria que queimar aquilo ali para poder despachar o fantasma para a passagem dele, para ele ficar em paz e tranquilo, para supostamente até parar de assombrar aquele local ou aquelas pessoas, né? Por isso que é muito importante, galera, a gente, quando comprar algo de alguém ou de alguém que já foi de outra pessoa, fazer uma limpeza energética daquele local, fazer uma limpeza energética daquele item, porque muitas das vezes itens, coisas, objetos podem sim ser ligados ainda ao espírito falecido, que ainda está preso em terra. Então, para onde aquele objeto vai, o espírito vai atrás. Perfeito? Então, essa é a definição talvez mais completa do que seria um fantasma. E o espírito, galera? O que é um espírito? O espírito é o oposto de um fantasma. O espírito, vamos pegar a mesma ponto de partida. O espírito é aquela pessoa que morreu, desencarnou, correto? Mas ele passou por um processo evolutivo. Ele deixou de ser fantasma, entre aspas, e virou um espírito. O espírito é aquele ser evoluído, que tem consciência, que sabe o que está fazendo, que sabe como orientar. Exemplos de espíritos: guias, mentores espirituais, talvez até divindades, né? E por aí vai, por aí vai. São espíritos mais preparados, corretamente, perfeito? Que podem até transitar de um plano para o outro, diferente do fantasma que fica preso somente na Terra. Então, essa é a diferença de um fantasma pro espírito. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, entendido a diferença de um para o outro. Parece tudo a mesma coisa, mas não é. Um fica preso no plano e não tem total consciência do que está acontecendo.
E o espírito ele já tem uma consciência mais ampla, mais assim, como é que eu, não ampla, mais aberta, né? E ele consegue sim orientar pessoas, dar conselhos, ajudar num caminho evolutivo, até talvez ele é um espírito mais evoluído do que um fantasma. Perfeito, pessoal? Então por isso que eu digo, nem todo fantasma é um espírito e nem todo um espírito é um fantasma. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, deixe o like, ative o sino das notificações e eu vejo vocês nas próximas aulas. E qualquer dúvida, galera, que vocês tenham, deixe aqui no campo de comentários, por favor, que assim que eu puder, eu entrarei em contato com vocês e tirarei a dúvida também. Fiquem todos com Deus e até a próxima.